Fala galera, chegando com uma informação importante aqui na Samuca TV, que é a busca do Cruzeiro pelo novo técnico e a apuração, inclusive já está no nosso centraldatoca.com.br, aquela apuração com todos os colaboradores, um texto assinado aí por mim pelo nosso Thiago Matar. É o seguinte, Leonardo Jardim, português de 50 anos, é o alvo único do Cruzeiro neste momento. O Cruzeiro conversou com alguns interessados, mais de um nome o Cruzeiro falou no mercado após o fim da negociação com Renato Portaluppi e definiu o alvo único como sendo o Leonardo Jardim, que está no Al Ain dos Emirados Árabes, tem contrato, comanda o time normalmente nesta quinta-feira, mas é uma conversa que está em andamento e com expectativa de acerto. Claro que por se tratar de um clube dos Emirados Árabes, dele ainda ter contrato em vigor, de ter assumido um projeto até recente, que foi em novembro, de o clube que ele está hoje disputar o Super Mundial de Clubes, o Al Ain vai disputar o Super Mundial, o Cruzeiro mantém esta cautela por envolver esses fatores, mas o próprio staff do treinador trabalha com a possibilidade de saída imediata e o Cruzeiro então aguardando esse desfecho para que tenha o seu novo técnico. Leonardo Jardim, portanto, é o alvo único neste momento e quem o Cruzeiro espera fechar nos próximos dias para ser o técnico em 2025. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Se você começar a apostar a partir de R$1 e ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição. Fazendo companhia, a gente vai colocar o Guto Rabelo na conversa agora, porque existe um grande time na cidade que está procurando treinador. Aliás, não é só Botafogo, tem clube grande no mercado junto com Botafogo e com nomes que andaram por aqui também. Tudo bem, Guto Rabelo? Prazer falar contigo. Prazer meu, Lino. Que bom estar contigo, com a Ana, com o Coutinho, com o Eric, todo mundo que está curtindo a seleção. É, rapaz, aqui tem um grande time na cidade, um grande clube na cidade procurando treinador. Maior. E já está virando novela, viu, Lino? Porque na segunda-feira o Fernando Diniz foi demitido, né? E não é uma negociação fácil. O Luiz Castro, que estava na Arábia Saudita, no Al Nassr, até setembro do ano passado, segundo o staff dele, teve uma procura do Cruzeiro, ele está aberto a conversar, mas inicialmente não pretende voltar ao futebol brasileiro. Ele só toparia vir ao Brasil se sentisse muita confiança num projeto sólido, com ambições esportivas, mas o Cruzeiro teria um trabalho para conseguir convencê-lo, além, claro, de ser um treinador caro. O Luiz Castro é a principal opção e um outro nome que a gente pôde apurar, que foi consultado e que passa a ser uma opção, talvez até com uma oportunidade de mercado, é o Leonardo Jardim. Léo Jardim, técnico português também de 50 anos, que está no Al Ain dos Emirados Árabes. O que pode ajudar o Cruzeiro, curiosamente, é o que pode dificultar também. O Léo Jardim tem contrato lá no Al Ain até o meio do ano. Então, quer dizer, uma multa rescisória talvez não seria tão alto, o projeto dele não é tão de longo prazo lá, só que tem um detalhe. O contrato dele é até o meio do ano, e até o meio do ano ele tem um Super Mundial de Clubes para disputar com o Al Ain. Então não sei se o Cruzeiro conseguiria convencê-lo a abandonar esse projeto e, claro, tem toda a parte financeira. Mas é um nome que também agrada e que tem conversado com a diretoria do Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro não fez proposta por ninguém ainda, está entendendo as situações de cada um para então avançar. O que nos leva a crer que realmente não vai ser uma situação definida tão rapidamente, Lino. Amanhã o Cruzeiro tem jogo pelo Campeonato Mineiro, joga contra o Itabirito, o jogo vai ser no Independência, mas com o mando do adversário. Wesley Carvalho, que é um auxiliar técnico da comissão permanente do Cruzeiro, vai comandar o time, que precisa se recuperar, né? Na última rodada empatou em casa contra o Betim, na rodada anterior perdeu para o Atlético, a torcida não está muito feliz com esse momento por aqui, Lino. Pois é, Leonardo Jardim, ainda há pouco a gente está falando de Rafa Benítez, tem uns nomes que o futebol brasileiro está começando a colocar no radar. Você falou ontem, você usou uma comparação ótima ontem sobre os treinadores todos diferentes uns dos outros. É tipo o restaurante Aquilo, né? O Cruzeiro entrou num restaurante Aquilo, ele pode comer massa, pode comer carne, pode comer frango, pode comer salada. Mas esse buffet tá forte, cara. Então, mas você não sabe o que você quer, né? Se é bacalhau, camarão, a coisa tá... Você vai matar a tua fome, mas você não sabe com o que, né? Pra mim, sabe qual é o principal problema?
é que qualquer treinador que não seja brasileiro, que não tenha tanta intimidade com o noticiário recente do Cruzeiro, se ele for fazer uma pesquisa breve sobre o que tem sido o Cruzeiro desde que a nova SAF assumiu... 7 técnicos. Não, eu tô falando, Eric, eu tô tentando pegar um pouco mais recentemente. Porque desde que o Pedro Lourenço assumiu, o Pedrinho BH, teve áudio vazado cornetando o treinador, teve Fernando Diniz contratado, e aí no final do ano aquela confusão fica, não fica, com aquela entrevista coletiva. Demitido e readmitido. Demitido e readmitido. E tem início de temporada com 4 novos titulares na equipe e 4 ou 5 jogos para o time se desenvolver e o técnico já é demitido. Aí você imagina um técnico de fora do Brasil que tem acesso a esse histórico. Ele vai assinar com esse projeto? Ele vai confiar nesse projeto? Se ele assinar, ele vai jogar a multa rescisória lá no alto, então vai fazer uma pedida salarial muito no alto para ter um pouco mais de segurança. E justamente no clube que não acertou com o Renato Portaluppi agora, justamente por causa de grana. Aí você não tem grana, mas tá falando de Leonardo Jardim. É um técnico muito caro. Muito caro, mas aí... Luiz Castro também não é barato, não. Pois é, Luiz Castro também é caro. E aí até Vanderlei Luxemburgo entrou no noticiário do Cruzeiro. Verdade que ontem, respeita um grande treinador, uma grande figura. Eu e a Ana, a gente estava no Tá Na Área ontem, com a apresentação do Bené, e a gente comentou que, para nós, era assim, quase que certeza que o Renato seria o técnico do Cruzeiro, né? Era uma questão de horas. Era, porque o perfil do Renato, ele foi um ídolo do clube, a torcida tem um carinho pelo Renato da época que ele foi atleta profissional lá. O elenco combina com ele. É um gestor de elenco e de vestiário pesado, como é esse do Cruzeiro. Assim, parecia tudo caminhar para um final feliz. O Renato já havia dito em outras oportunidades que gostaria de um dia trabalhar no Cruzeiro pela relação que ele criou lá atrás, né? Então, para mim foi muito surpreendente a negativa, o fracasso das negociações. E aí deixou o Cruzeiro realmente numa situação agora de ter que ficar procurando no restaurante aquilo que vai comer. Eu também achei que ia ser fácil acertar com o Renato e acho até que a questão da grana não... Dizem até que a questão da grana não foi o único impeditivo, que também teve choque de ideias dentro do Cruzeiro e que o Renato não... Vou ver se o Guto... O Guto já deu uma pincelada aí, já. Na visão do staff do Renato, não gostou muito da forma como a negociação foi conduzida. Né? Mas assim, você tem mais detalhes sobre o que poderia ter pegar nessa... Sim, pelo que a gente pôde apurar, vira meio que uma guerra de narrativas assim mesmo, sabe? Por um lado, o Cruzeiro dizendo que era um treinador caro, que a pedida do Renato foi muito acima, e pelo lado do staff do Renato, o que foi dito aqui, o que ele pediu era o que ele ganhava no Grêmio, que não era tão alto assim, mas que não gostou da maneira como as coisas foram conduzidas, enfim, foi... Não ganhava aquilo lá nem ferrando no Grêmio. Realmente estranho, assim, porque o sentimento de todos aqui era de que ia dar negócio, né? Até porque a gente soube que alguns jogadores do Cruzeiro chegaram a conversar com o Renato Gaúcho. Ele tem relação com vários atletas, né? Foram jogadores dele no Grêmio, especialmente, o Wallace, Matheus Henrique, o Gabigol foi jogador dele no Flamengo. Tem mais atletas que já trabalharam com o Renato e... As coisas pareciam encaminhadas para isso, mas não houve esse acerto e o Cruzeiro está agora olhando para vários lados. E pelo que a gente sente, Lino, amigos, o Cruzeiro vai buscar um técnico mais experiente, assim, até por tudo que foi feito nos últimos tempos, com tanto investimento, com tanta expectativa criada, a sensação é de que não dá para entregar na mão de qualquer técnico, né? Esse papo de luxo é balão? O que pinta no noticiário? Entre tantos nomes citados, o dele realmente aparece, sabe, Lino? E aparece principalmente porque é um cara que tem bom relacionamento com o Pedro Lourenço, que é o dono do clube, é um cara torcedor que admira muito o Luxemburgo, especialmente pelo que ele fez em 2003. Depois o Luxa voltou no momento difícil aqui do Cruzeiro, ajudou também. Mas seria talvez mais por essa questão assim de relação, de um cara que tem uma experiência para lidar com um elenco com muitas estrelas. Mas, sinceramente, eu acho que o Luxemburgo, se viesse, seria assim... Tentamos vários nomes, não deu, o Luxa é o que está aí, né? Cara, com todo respeito ao Vanderlei, que é um técnico com uma história espetacular. Sim. Obrigado, Guto Rabelo, pelas informações, amigo. Bom trabalho por aí, porque por esses perfis que você colocou, vocês vão ter trabalho para garimpar. É muita gente. Esse buffet tá fácil. Um abraço. Tamo junto. É muita coisa. E Luiz Castro é um bom nome? Sem dúvida nenhuma.
Você olha pro O Renato. Atlético Mineiro tentou negociar com o Luiz Castro agora. O Corinthians tentou também, né? Quando tava na Não é dúvida. fácil. Eu acho que ele não quer vir pro Brasil, gente. Assim, a sensação que eu tenho é essa. Que ele só vai vir pro Brasil no caso de realmente, como foi dito, vou te dar um projeto depoimento. muito sólido. Ele deu entrevista. Ele tem uma mamata até junho, mais ou menos, para receber do Al Nassr, né? De multa rescisória, né? Multa não. Quando ele foi demitido. Então, só vai vir se receber um pouquinho mais. Aqui pra gente, no estúdio, veio até aqui. Eu estava presente nessa entrevista e eu lembro de ter perguntado para ele sobre se ele estava curtindo futebol. A pergunta clichê, né? De curtir futebol brasileiro. Ele falou o seguinte: o dia que o Botafogo não me quiser, eu vou continuar no futebol brasileiro. Mas você lembra em que época que foi isso? Na chegada dele, na chegada do mas aí, pois é. Porque eu lembro bem que mesmo quando o Botafogo estava muito bem no Campeonato Brasileiro, ele se mostrava muito irritado em entrevistas coletivas com coisas do nosso cotidiano. Calendário, viagens, problemas de relacionamento, de arbitragem que o clube tinha. O Luiz Castro, pra mim, no futebol brasileiro, ele é um apartamento na planta também, gente. Eu também acho. Ele fez um trabalho no Botafogo, ok, de construção, pegou o início da SAF, era importante construir, aí fez aquele primeiro turno mais. Eu acho que é tiro Mesmo certo. porque Mas o saiu, time a gente não começa a sabe o que oscilar. aconteceu. O time também O que oscilou com aconteceria. ele, né? E aí ele vai pro Al Nassr com um investimento altíssimo, tanto que ele é demitido do Al Ele Nassr. largou o time, gente. Ele largou o time e foi embora. No meio do campeonato. Por que a gente dá tanto valor pra esse tipo de comportamento aqui? Do Botafogo, que você tá dizendo, é? Ele largou o time e foi Ele, embora. pra mim, é um apartamento na planta. Legal, super apartamento. Olha, pô, vai ficar bonito aqui, mas vai precisar do arquiteto, vai precisar da obra, vai precisar do engenheiro, vai precisar do mestre de obra. Será que vai dar certo? A gente não sabe ainda. Eu acho que assim, o perfil dele não combina em nada com a forma como o Cruzeiro conduz o futebol. Nada. Opa. Nada, assim. Daquilo que... É porque, assim, o Luiz Castro, eu já li muita coisa antes do Luiz Castro se tornar treinador do Shakhtar. Ele era responsável pela formação... Inclusive, ele foi pra lá no início da formação dele no Shakhtar, não era Exatamente, exatamente. passagem dele lá. Ele foi responsável, se eu não estou enganado, do Porto. Durante muitos anos do Porto, posso estar confundindo Porto e Benfica, mas foi um dos dois. Durante muitos anos ele foi responsável pela formação, meio que um coordenador da base, desenvolveu métodos de treinamento, colocou no papel o treinamento, colocou no papel o treinamento. Exatamente. Ele vê o jogo de uma forma muito diferente dessa de tá aqui o jogador, eu quero o resultado amanhã. É isso aí, que eu acho que é o que o Cruzeiro pensa. É o que o Cruzeiro pensa. Sim. Ok. Não tô falando que tá certo ou que tá errado. O que eu tô dizendo é que são formas muito diferentes de enxergar o futebol. Você acha que vir pro futebol brasileiro é algo que inquieta ele também? Você tá Eu acho que não mais. Para esse projeto, não. Você viu a declaração do Guardiola à TNT, quando o Guardiola fala sobre o futebol brasileiro? No tempo, né? Companheiros, mas só vale a pena a gente destacar. Não sei a razão pela qual isso acontece, mas os clubes também precisam pensar que quando vivem uma temporada com 3 ou 4 treinadores diferentes, o problema é quem escolheu esses treinadores. Então deveriam demitir os dirigentes que escolheram esses treinadores. E ele continua, o Pep Guardiola, nessa entrevista à TNT. Quando se escolhe um treinador, deve-se saber que pode ganhar ou perder, mas joga por uma razão. Porque vê que com esse técnico e com as ideias que ele tem, coincide com a sua forma de gestão, com os jogadores que tem nesse momento, que a ideia pode funcionar. Se depois você vê que ele não trabalha, que é preguiçoso, o problema é seu por ter contratado ele. Preciso saber a razão da contratação. Entender a razão de contratação no futebol brasileiro... No mundo real é lindo, né? Não. No Brasil...